Gênesis não começa falando de destruição, mas de um mundo que aos poucos foi se afastando do Criador. O mundo estava mergulhado em corrupção. A maldade humana tinha chegado a um ponto tão extremo que a Bíblia diz que o coração de Deus se encheu de tristeza por ter criado a humanidade. Diante de um cenário tão sombrio, Deus decreta um juízo. Sejam bem-vindos ao 4º episódio da série Jesus em Gênesis, no canal Caminho da Fé 31. Aqui, nós não apenas lemos a Bíblia, nós caminhamos por ela. Muitos acreditam que Jesus só aparece no Novo Testamento, no nascimento em Belém, na cruz do Calvário ou na ressurreição. Ele está em Gênesis, ele está no princípio. Ele é o fio condutor de Deus em toda a Escritura. Antes da chuva, houve silêncio. Antes do juízo, houve paciência. Antes da arca, houve um Deus que observava o coração humano. Um dilúvio que purificaria a criação. Mas essa história que encontramos no capítulo 6 a 9 de Gênesis não é apenas sobre destruição. É, acima de tudo, uma história sobre salvação. Hoje, vamos olhar para a Arca de Noé, não apenas como um barco antigo, com muitos compartimentos, mas apenas uma porta. Não havia vários caminhos, havia uma decisão. A arca é como um poderoso símbolo do refúgio que encontramos em Cristo. Em meio a uma geração perversa, havia um homem justo, Noé. Ele andava com Deus e, por causa da sua fé, Deus decide poupar não só ele, mas toda a sua família. O plano de salvação. Não foi uma ideia de Noé construir a arca. As instruções foram detalhadas, vindas diretamente de Deus. Madeiras, as medidas exatas, betume para vedar por dentro e por fora. Cada detalhe foi divinamente planejado para que a arca fosse um lugar seguro, um refúgio perfeito contra as águas do juízo. O que parecia distante aconteceu. A chuva caiu, as águas subiram. O tempo da espera havia terminado. Isso já nos ensina algo profundo. Salvação nunca vem de nós mesmos. Ela é um presente de Deus, planejado e oferecido por Ele. Noé simplesmente obedeceu. Ele construiu a arca exatamente como Deus ordenou.
mesmo que o mundo ao seu redor provavelmente o chamaria de louco. A fé dele se manifestou em ação. Não foi a força da madeira que salvou Noé, foi estar dentro. A arca aponta para Cristo. Quem está nele permanece. Vamos pensar na estrutura da arca. Gênesis nos diz que ela tinha uma única porta, apenas uma. Todos que quisessem ser salvos do dilúvio teriam que entrar por essa porta. Não havia outro caminho. A arca era o único meio de salvação. Antes de construir casas, Noé construiu um altar. Antes de falar, adorou. E Deus prometeu. A história da redenção continuaria. Essa imagem é uma das mais claras prefigurações ao dizer de Jesus em todo o Antigo Testamento. Anos mais tarde, o próprio Jesus diria: Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Ele também disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se por mim. Assim como a arca era o único refúgio, Cristo é o único caminho para a salvação. Não existem múltiplas portas. Para Deus existe apenas uma, e essa porta é uma pessoa, Jesus. E quem fechou a porta da arca? A Bíblia nos conta que depois que Noé e sua família e todos os animais entraram, foi o próprio Deus quem fechou a porta por fora. Isso é incrível. A segurança deles não dependia da força de Noé para trancar a porta, mas da ação soberana de Deus. Uma vez dentro do refúgio providenciado por Deus, eles estavam completamente seguros. O juízo podia vir, subir a tempestade. O juízo podia vir, a tempestade podia rugir, mas nada poderia atingi-los. Isso aponta para a segurança eterna que temos em Cristo quando estamos nele. Estaremos selados pelo Espírito Santo. Nossa salvação não depende de nossos próprios esforços para nos mantermos salvos, mas da fidelidade de Deus que nos guarda. A mesma mão que os protegeu na arca é a mão que nos sustenta em Cristo. As águas do dilúvio vieram e cobriram toda a terra. Tudo que tinha fôlego de vida fora da arca pereceu. O juízo de Deus contra o pecado foi completo e devastador. Isso nos mostra a seriedade do pecado e a santidade
de Deus. Não podemos simplesmente ignorar a maldade. Para aqueles que estavam dentro da arca, as mesmas águas que trouxeram juízo para o mundo foram o meio que os levou acima da destruição. Eles flutuaram em segurança sobre o caos. Da mesma forma, o juízo que deveria cair sobre nós por causa dos nossos pecados caiu sobre Jesus na cruz. E por estarmos nele, pela fé, somos elevados acima da condenação. A cruz, que representa o juízo de Deus, se torna o nosso meio de salvação. Passamos da morte para a vida. Depois de muitos dias, as águas começaram a baixar. A arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Quando Noé e sua família saíram, a primeira coisa que ele fez foi construir um altar e oferecer um sacrifício a Deus. Um sacrifício de gratidão e adoração. E Deus responde a esse ato de fé. Uma promessa, uma aliança. Ele coloca o arco-íris no céu como um sinal de que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Essa aliança não se baseava na futura obediência humana, porque Deus sabia que falharia de novo, mas na sua própria fidelidade. O arco-íris era um lembrete não para o homem, mas para o próprio Deus da sua promessa de graça. Da mesma forma, a nossa esperança não está em nossa capacidade de sermos perfeitos, mas na aliança que Deus fez conosco, através do sacrifício de Jesus. A história de Noé é um eco poderoso do Evangelho. O mundo corrompido pelo pecado, o juízo inevitável de Deus, a provisão de um único meio de salvação. A arca não foi ideia humana, mas foi um plano divino. Uma única porta de entrada, a segurança total para aqueles que estavam dentro e uma nova vida, uma nova criação para aqueles que passaram pelas águas do juízo em segurança. Tudo isso aponta para Cristo. Ele é o refúgio que Deus preparou para nós. Nele encontramos abrigo contra o juízo do pecado. Ao entrar pela porta, que é Jesus, somos selados por Deus e conduzidos em segurança para uma nova vida. A história de Noé não é um conto de fadas infantil sobre animais num barco. É uma revelação profunda desde as primeiras páginas da Bíblia, do plano de Deus para a salvação da humanidade. Através de seu Filho Jesus, a redenção já estava sendo anunciado em Gênesis. Obrigada por caminhar conosco neste episódio. Que essa verdade fortaleça sua fé
e seu coração. Se esta mensagem tocou você, inscreva-se no Caminho da Fé 31. Deixe seu comentário e compartilhe com alguém. No próximo episódio, veremos como, mesmo depois de um novo começo, a humanidade se afasta de Deus. Novamente, na Torre de Babel, e como Deus inicia um plano ainda mais específico para trazer o Messias ao mundo, através da chamada de um homem chamado Abrão. Caminhe conosco nesta revelação.